Olá, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos e sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de anatomia, eu vou falar um pouco sobre cavidade abdominal, peritônio, fígado, pâncreas e via biliar. Quais são os objetivos educacionais do nosso encontro de hoje? A gente vai ter que identificar os limites da cavidade abdominal, importante tópico, identificar também as divisões do peritônio. Então, o peritônio é uma membrana serosa, que vai estar localizado na cavidade abdominal. Esse peritônio é dividido em peritônio parietal e peritônio visceral. A gente vai localizar aumento maior e aumento menor, são duas formações peritoneais. Identificar também os constituintes ligamentares dessas duas formações peritoneais importantes. A gente vai compreender a relação entre as vísceras abdominais e o peritônio, também é importante. Existem vísceras retroperitoneais, existem vísceras peritonizadas e uma única víscera intraperitoneal, que seria o ovário, Localizar o fígado na cavidade abdominal e sua relação com estruturas abdominais. A gente vai falar um pouco sobre o fígado, compreender as divisões dos lobos hepáticos, identificar os constituintes do H hepático, importante também do ponto de vista cirúrgico, identificar os ductos biliares e seus constituintes. Então a gente vai descrever a formação da bile e esses ductos biliares até a chegada no tubo digestório, localizar o pâncreas na cavidade abdominal, compreender as subdivisões anatômicas do pâncreas, identificar também os ductos pancreáticos e identificar também a localização onde esse suco pancreático vai chegar no tubo digestório, ok? Bom, primeiro slide eu vou falar sobre cavidade abdominal. Então a cavidade abdominal fica localizada na região do abdômen. Superiormente à cavidade abdominal eu tenho aqui a região torácica, a cavidade torácica, e o limite entre a cavidade torácica e a cavidade abdominal, o limite superior da cavidade abdominal seria aqui o diafragma. Eu tenho aqui as duas cúpulas diafragmáticas. A cúpula diafragmática do lado direito e a cúpula diafragmática do lado esquerdo. Okay? Aqui eu tenho o abdômen formando aqui a grande cavidade, certo? As vísceras superiores, as vísceras inferiores. E o limite inferior da cavidade abdominal, eu tenho a pelve, Eu tenho um limite, entre a parte superior, que eu chamo de cavidade abdominal, que também eu vou encontrar a pelve maior, e o limite entre essa pelve maior, ou cavidade abdominal inferior, e a pelve menor, ou pelve, Esse limite aqui seria a região da sínfise púbica, dos dois ossos pubis aqui, anteriormente, Anterolateralmente eu tenho uma musculatura oblíqua do abdômen, musculatura plana, músculo oblíquo externo, músculo oblíquo interno e músculo transverso. Anteriormente os dois músculos retos abdominais e posteriormente eu vou ter ali as vértebras lombares com a musculatura paravertebral. Então esses são os limites da cavidade abdominal. Observem aqui no córtex sagital a parte superior, cavidade torácica, e a parte inferior, cavidade abdominal. E observe aqui o limite da cavidade abdominal com a cavidade pélvica, com a pelve menor, limite formado por uma linha que vai margear aqui superiormente a sínfise púbica e posteriormente vai se refletir aqui no promontório sacral. Okay? Aqui observando um corte transverso, certo? De abdômen, eu vou ver anteriormente os dois músculos retos abdominais, formando aqui o limite anterior do abdômen. Lateralmente, eu tenho os músculos anterolaterais do abdômen, planos, Músculo oblíquo externo, músculo oblíquo interno e músculo transverso. E posteriormente eu vou encontrar aqui vértebra lombar, juntamente com a musculatura, Musculatura paravertebral, Em relação com a coluna lombar. Ok? Bom, cavidade abdominal. Eu posso dividir essa cavidade, em 4 quadrantes, ou posso dividir também em 9 quadrantes. Nomenclatura mais simples, a divisão em 4 quadrantes. Como é que é feita essa divisão? Eu tenho uma linha imaginária que vem aqui do apêndice tifoide e vai até aqui na sínfise púbica, Vai passar através da cicatriz umbilical, uma linha longitudinal, e uma linha transversal que vai atravessar a cicatriz umbilical transversalmente, dividindo aqui em 4 quadrantes. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. E eu tenho uma outra divisão, que é uma divisão em 9 quadrantes, uma divisão mais funcional, onde eu tenho duas linhas imaginárias longitudinais
que vão atravessar aqui a parte central da clavícula e também a parte central do ligamento inguinal, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e duas linhas transversais, não é? Uma linha transversal superior que vai margear o gradil costal inferiormente e uma linha transversal inferior que vai passar pelo tubérculo do osso íleo. Então, uma linha transtubercular e uma linha gradil costal, infracostal. E eu divido, esse abdômen, essa parede abdominal, em 9 quadrantes. Uma região do hipocôndrio direito, uma região do epigástrio, uma região do hipocôndrio esquerdo, uma região umbilical ou mesogástrio, o flanco direito, o flanco esquerdo, a região do hipogástrio, também chamada de região suprapúbica, e eu tenho as duas fossas ilíacas, a fossa ilíaca direita e a fossa ilíaca esquerda. Ok? Bom, a cavidade abdominal, ela possui diversas estruturas viscerais, né? E eu possuo também uma estrutura importante que eu chamo de peritônio, que vai ter relação com essas estruturas. Então observem aqui, é um corte transversal de cavidade abdominal, onde eu encontro parede anterior, a parede posterior, e a junção da parede posterior com a parede anterior seria a parede lateral, certo? Então parede lateral, parede anterior, parede posterior. Eu vou observar que eu possuo uma membrana de peritônio que vai revestir, vai caminhar juntamente com a parede abdominal. Essa membrana de peritônio que caminha junto com a parede abdominal, eu chamo de peritônio parietal. E eu tenho também uma membrana de peritônio que vai revestir um órgão chamado órgão peritonizado, um órgão que tem relação com o peritônio visceral, órgão peritonizado. E eu tenho também outros órgãos localizados posteriormente ao peritônio parietal, ou seja, órgãos retroperitoneais. Então, tecnicamente, na cavidade abdominal, eu possuo um peritônio parietal, um peritônio visceral, eu tenho estruturas peritonizadas e eu tenho estruturas retroperitoneais. Entre o peritônio parietal e o peritônio visceral, eu tenho uma cavidade que eu chamo de cavidade peritoneal, onde eu vou encontrar uma pequena quantidade de líquido, que serve para lubrificação entre as estruturas. E o único órgão que vai ser encontrado nesta cavidade peritoneal é o ovário, no sexo feminino, certo? Então eu tenho órgãos peritonizados, eu tenho órgãos retroperitoneais e tenho órgãos intraperitoneais. O único órgão intraperitoneal seria o ovário. Ok? Nessa imagem aqui a gente consegue identificar um pouco melhor, um corte sagital, Então eu observo aqui o peritônio parietal envolvendo aqui, revestindo a parede abdominal anterior, Esse peritônio, ele vai envolver aqui posteriormente também a parede abdominal, Então eu tenho o peritônio parietal posteriormente e tenho o peritônio parietal anteriormente. Observe então que esse peritônio parietal, muitas vezes, ele deixa a parede abdominal, vai em direção a um órgão, envolve esse órgão aqui, formando um peritônio visceral, e conecta esse órgão com a parede abdominal, pode conectar ele com a parede abdominal posterior, formando aqui uma estrutura ligamentar. A estrutura ligamentar eu chamo de meso, No caso aqui, eu tenho alças de intestino delgado, eu tenho jejuno e íleo, que são estruturas peritonizadas, e eu tenho esse meso aqui que eu chamo de mesentério, certo? A estrutura ligamentar que vai unir as alças do intestino delgado com a parede abdominal posterior. Então aqui nesse corte eu tenho, por exemplo, um órgão retroperitoneal, que seria o pâncreas, Eu tenho aqui embaixo outro órgão retroperitoneal, no caso aqui da pelve, seria o útero. E eu tenho órgãos peritonizados, que são revestidos pelo peritônio visceral. No caso aqui eu tenho alças de jejuno e íleo, E também aqui eu tenho uma alça de cólon transverso. Observem que o cólon transverso ele é peritonizado, formando aqui um ligamento chamado mesocólon transverso, que vai conectar essa víscera com a parede abdominal posterior, E observem nessa imagem que eu tenho órgãos dentro da cavidade peritoneal.
entre o peritônio parietal e o peritônio visceral, ou seja, órgãos intraperitoneais, no caso aqui os dois ovários, né? Ok? Bom, subdivisões da cavidade peritoneal. Observando a cavidade peritoneal, eu vou encontrar superiormente, né, ao cólon transverso, uma subdivisão, um andar supracólico ou andar supramesocólico. E inferiormente ao cólon transverso, eu vou encontrar um outro andar, um andar infracólico ou um andar inframesocólico, né? Então eu tenho uma parte superior, um andar supracólico e um andar inferior, um andar infracólico. Entre esses dois andares eu tenho uma bolsa, que eu chamo de bolsa omental ou uma bolsa epiploica, certo? Então nessa imagem aqui eu observo, né, o cólon transverso, é um cólon peritonizado, ele está revestido pelo peritônio visceral, ele possui um meso, então, um mesocólon transverso. No caso, o cólon ascendente e o cólon descendente, eles são retroperitoneais, eles entram em contato apenas com o peritônio parietal. Okay? Então, observando uma outra imagem, mostrando anteriormente o abdômen, né, eu vou observar que existem duas formações peritoneais importantes. Uma formação peritoneal que vai unir a pequena curvatura do estômago, né, com o fígado, e também vai unir a parte superior do duodeno com o fígado. Essa formação peritoneal eu chamo de omento menor. E eu tenho uma outra formação peritoneal, que seria a conexão entre a grande curvatura do estômago e o cólon transverso, formando aqui o mesocólon transverso, né? Aqui embaixo, né? Essa formação peritoneal que vai unir, né, a grande curvatura e vai se refletir lá no mesocólon transverso, revestindo aqui o cólon transverso, eu chamo de ligamento gastrocólico. Então, o ligamento gastrocólico, essa prega de peritônio, que vai sair aqui da grande curvatura, vai se refletir formando aqui um avental na parede abdominal anterior, na região anterior do abdômen, e vai subir, vai se inserir aqui no cólon transverso, vai revestir também a parte do cólon transverso e vai ter uma relação aqui com o mesocólon transverso, certo? Então, esse aqui é o aumento maior. Um dos principais componentes do aumento maior seria esse ligamento gastrocólico. Porém, outros dois componentes do aumento maior, um outro ligamento gastroesplênico, que vai da grande curvatura do estômago até o baço, e, finalmente, o terceiro ligamento aqui, gastrofrênico, que vai do fundo do estômago até o diafragma. Então, componentes do aumento maior: ligamento gastrocólico, ligamento gastroesplênico e ligamento gastrofrênico. E aqui a gente encontra o aumento menor, formado por dois ligamentos: o ligamento hepatogástrico e o ligamento hepatoduodenal. Observe a relação, né, com essa cavidade, né, peritoneal anteriormente com a bolsa omental posteriormente, né? Então a gente observa aqui aumento maior e aumento menor. Aumento maior formado aqui principalmente pelo ligamento gastrocólico, né? Observem aqui uma secção do cólon transverso, parcialmente uma secção do aumento maior. E eu vejo a relação desse ligamento aqui com a grande curvatura do estômago, né? A gente consegue identificar melhor nessa imagem aqui. Uma prega de peritônio saindo aqui da grande curvatura do estômago, descendo, né? E ela vai subir, vai até aqui a parte do cólon transverso. Então, principal ligamento aqui, componente do aumento maior, ligamento gastrocólico, né? Eu observo, né, nessa imagem aqui, o aumento maior em toda a sua extensão. Aqui eu retirei o aumento maior e estou vendo o aumento menor, né? Ligamento formado aqui por duas estruturas, o hepatogástrico e o hepatoduodenal. Inferiormente aqui, uma outra prega de peritônio importante, eu rebati, levantei aqui o aumento maior e estou vendo aqui uma relação entre o jejuno e o íleo, ou seja, o intestino delgado, e a parede abdominal posterior. Esse ligamento aqui eu chamo de mesentério, né? Da mesma forma que o cólon sigmoide também vai ser peritonizado, vai se unir à parede abdominal posterior, eu vou ter ali o mesocólon sigmoide, semelhante aqui ao mesocólon transverso. Então são formações peritoneais importantes.
Aqui uma outra imagem mostrando uma dissecção de abdômen. Então, quando a gente abre a cavidade abdominal, a gente se depara aqui imediatamente com um aumento maior. Essa grande prega de peritônio vai ser uma formação que vai do cólon transverso, né, até a grande curvatura do estômago. A gente consegue levantar essa estrutura identificando as regiões mais profundas do abdômen, né? E aqui mostrando o aumento menor, eu vejo aqui o ligamento hepatogástrico e também o ligamento hepatoduodenal, os dois componentes do aumento menor. A gente consegue, né, acessando, né, a parede anterior, né, desse aumento menor, eu tenho ali o ligamento hepatoduodenal, eu consigo colocar um dedo e acessar ali a bolsa mental posteriormente. Essa bolsa mental também é chamada de retrocavidade dos epíploos, né? Que eu fiz uma secção no aumento menor, estou observando lá posteriormente, certo? Vou identificar o pâncreas localizado na sua topografia posterior. Então aqui seria a bolsa omental, né? Limitada por um forame chamado forame omental ou forame epiploico. Vai limitar aqui a cavidade peritoneal anteriormente com a retrocavidade dos epíploos posteriormente. Formações peritoneais importantes. Eu tenho aqui o mesentério, né, unindo aqui as vísceras, né, do intestino delgado, jejuno e ilho na parede abdominal posterior. Eu tenho também o mesocólon transverso, né, unindo aqui o cólon transverso à parede abdominal posterior. E eu tenho aqui o mesocólon sigmoide, unindo aqui o cólon sigmoide com a parede abdominal posterior. Então, muito nome, né? Tecnicamente, eu tenho vísceras na cavidade abdominal que são peritonizadas, eu tenho vísceras que são retroperitoneais e tenho uma única víscera que é intraperitonizada. Essa víscera que é peritonizada, ela tem relação com o peritônio visceral. Então, o peritônio visceral vai revestir essa víscera. A víscera que é retroperitoneal ou retroperitonizada vai ter uma relação com o peritônio parietal. Então, ela está fora, certo? Em contato ali somente com o peritônio parietal. A víscera retroperitoneal é uma víscera fixa. Ela não tem mobilidade, ela não tem um ligamento, não tem um meso. A víscera peritonizada, ela vai ter uma mobilidade, porque ela vai ter um ligamento, né, permitindo uma certa movimentação dessa víscera, assim como o jejuno e ilho e assim como o cólon sigmoide, certo? Então, no conjunto de vísceras abdominais do tubo digestório, eu tenho um conjunto de vísceras peritonizadas e um conjunto de vísceras retroperitoneais. Existe um macete, né? Qual que é o macete, Geraldo? O estômago, ele é peritonizado. Então eu falo estômago sim. O duodeno, ele é retroperitoneal. Então eu falo duodeno não. Jejuno e ilho peritonizados. Existe o mesentério. Então jejuno e ilho sim. O cólon ascendente, juntamente com o seco, ele é retroperitoneal. Então eu falo cólon ascendente e seco, não. Cólon transverso, ele é peritonizado. Existe o mesocólon transverso. Então ele é sim. Cólon descendente, ele é retroperitoneal. Não tem ligamento nenhum, certo? Então ele é não. O cólon sigmoide, ele é peritonizado. Então eu falo sim, mesocólon sigmoide. E o reto, ele é retroperitoneal. Eu falo que não. Então essa regra do sim e não, a gente consegue identificar as vísceras peritonizadas e retroperitoneais em relação ao tubo digestório. Existem estruturas também na cavidade abdominal, né, que são retroperitoneais. Os dois rins são retroperitoneais e também o pâncreas retroperitoneais. E a única víscera intraperitoneal seria o ovário, ou seja, essa víscera está dentro da cavidade peritoneal, certo? Aqui a gente está vendo o mesocólon transverso, né, conectando o cólon transverso à parede abdominal posterior, e aqui a gente está conectando, né, o intestino delgado, alças de jejuno e ilho, à parede abdominal posterior, mesentério, né? Eu tenho uma outra formação peritoneal, conectando aqui, né, a parte última do duodeno, né, a parte ascendente do duodeno, aqui com a parede abdominal posterior, a flexura, né, duodeno jejunal, ligamento de Treitz, também é uma formação peritoneal importante, que vai delimitar o tubo digestório alto do tubo digestório baixo, né? Aqui a gente retirou completamente, né, o jejuno e o ilho, ficando praticamente apenas com uma prega de peritônio parcialmente cortada, né? Então aqui eu encontro um corte de mesentério, né?
que estaria ligando o intestino delgado, a parte do jejum e do ilho, lá na parede abdominal posterior. Aqui a gente vê também, né, o mesocólon transverso. Mesocólon transverso conectando aqui o cólon transverso com a parede abdominal posterior. E anteriormente ao cólon transverso, eu vou encontrar principalmente ali o aumento maior. Só que eu levantei esse aumento maior para identificar aqui esse mesocólon transverso posteriormente. Esse aumento maior vai ter relação aqui com o cólon transverso e vai se refletir lá na grande curvatura do estômago. Observem que o cólon ascendente não tem nenhum meso, ele é retroperitoneal, assim como o cólon descendente, também retroperitoneal, né? Quando eu chego aqui no cólon sigmoide, eu já tenho o mesocólon sigmoide, que permite uma certa mobilidade dessa alça do intestino grosso. Ok? Repercussão clínica. Quando eu tenho acúmulo de líquido na cavidade peritoneal, eu posso ter uma condição que eu chamo de ascite, né? Por diversas causas. Eu posso ter processos inflamatórios na região que vão levar a essa ascite, né? Eu posso ter uma insuficiência cardíaca que leva também a ascite, mas posso ter também principalmente problemas hepáticos, né, levando a ascite. Então, acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Como é que eu resolvo isso? Eu posso fazer uma medicação diurética para tentar excretar esse líquido em excesso, ou eu posso fazer uma paracentese. Eu faço uma punção na cavidade peritoneal e esvazio, certo, esse líquido em excesso. Dependendo da circunstância, da situação, o paciente pode ter tanto líquido acítico que pode até prejudicar a respiração. O paciente tem dificuldade para fazer uma inspiração, né? Tem uma insuficiência respiratória, ok? Bom, então falei basicamente em relação à cavidade abdominal, peritônio, vísceras peritonizadas, vísceras retroperitoneais, vísceras intraperitoneais, né? Peritônio parietal, peritônio visceral. Falei também dos componentes do aumento maior e também dos componentes do aumento menor, que são as duas formações peritoneais mais importantes aí, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o fígado. Então, o fígado fica localizado, né, principalmente, né, na região superior do abdômen, em relação com o hipocôndrio direito e em relação também com a região, né, supra-umbilical, também chamada de região epigástrica, né? Observem também que pode ter uma certa relação com a região do hipocôndrio esquerdo. Fígado bastante móvel, a posição dele depende dos movimentos respiratórios. Quando eu contraio o diafragma, eu empurro o fígado para baixo, certo? Quando eu faço uma inspiração profunda, esse fígado vai ser localizado mais superiormente. Isso é a importância do ponto de vista do exame do fígado, do abdômen, né? O fígado da criança, muito maior em comparação com o fígado do adulto, né? Em proporção em relação ao tamanho corporal. Então, durante o período fetal, o fígado tem uma importância muito grande em relação à hematopoese, às células sanguíneas, à formação de diversos tecidos, né? Então, esse fígado vai ficar bastante aumentado, certo? Se vocês observarem, por exemplo, a cavidade abdominal de um lactente, é uma cavidade abdominal que tem um diâmetro maior, né? Uma cavidade mais globosa, pelo fato do fígado estar aumentado. Assim como o baço está mais aumentado também em relação à cavidade abdominal do lactente, né? A gente observa que o fígado, né, possui dois lobos, o lobo hepático direito e o lobo hepático esquerdo, né? Esses dois lobos, né, numa vista anterior, eles são separados por um ligamento, chamado ligamento falciforme, em forma de foice. Então, o fígado, numa vista anterior, eu vou encontrar principalmente o lobo direito e o lobo esquerdo. E esses dois lobos são separados aqui por um ligamento chamado ligamento falciforme. Observem que, inferiormente ao ligamento falciforme, eu vou encontrar um outro ligamento, chamado ligamento redondo. Esse ligamento redondo é a veia umbilical obliterada. A veia umbilical é importante na circulação fetal, ela vai se obliterar e vai formar aqui um ligamento chamado de ligamento redondo. Superiormente ao ligamento falciforme, eu vou encontrar os dois ligamentos coronários, né? Ligamento coronário do lado direito e ligamento coronário do lado esquerdo. E lá, posteriormente, eu vou encontrar os ligamentos triangulares, né? Ligamento triangular do lado direito e ligamento triangular do lado esquerdo, né? Do lado direito em comparação com o lobo direito, do lado esquerdo em comparação aqui com relação com o lobo esquerdo. Observando agora, né,
uma vista, né, superior do fígado, né, eu vou observar que posteriormente ao fígado eu vou ter a passagem aqui da veia cava inferior. Então a veia cava inferior não atravessa o fígado, ela vai atravessar posteriormente, ela passa posteriormente ao fígado, né? Não vai atravessar no interior do fígado. Essa veia cava inferior, ela vai receber as veias hepáticas, também chamadas veias supraepáticas. Existem duas veias, veia hepática direita e veia hepática esquerda, né? Observem, né? Da face superior do fígado, eu tenho aqui a visualização do ligamento falciforme, vindo lá da parte anterior e vai se dividir aqui em dois ligamentos coronários, ligamento coronário direito e ligamento coronário esquerdo, né? Lá, posteriormente, eu vou ter a formação dos ligamentos triangulares, né? O coronário vai chegar lá atrás e vai formar ali o ligamento triangular, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, certo? Então, o ligamento falciforme anteriormente, ligamento coronário, né? E lá atrás eu vou ter a formação dos ligamentos triangulares, lá posteriormente. Aqui uma imagem mostrando, né, um fígado na sua vista, né, visceral, sua face visceral, e aqui a cavidade abdominal após eu ter retirado o fígado. Observem então, né, numa vista posterior, eu tenho o ligamento falciforme vindo aqui da frente, formando aqui os dois ligamentos coronários, e vão se refletir aqui lateralmente pelos ligamentos triangulares, né? Eu tenho uma área chamada área nua do fígado, onde o fígado não entra em contato com o peritônio. Esse fígado vai entrar em contato diretamente com o diafragma. Então, se eu retiro o fígado, né, de uma cavidade abdominal, eu vou encontrar uma área posteriormente que eu chamo de área nua do fígado. Uma área bastante rugosa, não é uma área lisa, não tem nenhum peritônio, né, recobrindo essa estrutura, né? Observem também, posteriormente, eu vou ter a passagem da veia cava inferior. Nesta região, ela vai receber as duas veias hepáticas, veia hepática direita e a veia hepática esquerda. Observem na face visceral do fígado, certo? Eu tenho diversas estruturas, né, formando aqui, né, o H hepático, né? Então, na face visceral tem diversas estruturas. Nessa imagem aqui eu mostro aqui a área nua do fígado, né? E na parte inferior do fígado eu vou encontrar também a vesícula biliar, né? E diversas outras estruturas ligamentares aqui. Nessa imagem a gente consegue ver o formato em H, certo? Dessa estrutura do H hepático. Anteriormente eu vou encontrar a vesícula biliar, né? Posteriormente eu vou encontrar aqui a topografia da veia cava inferior, formando aqui uma barra longitudinal do H hepático. A outra barra longitudinal, eu tenho um ligamento chamado de ligamento redondo, né? E posteriormente eu tenho outro ligamento, que é o ligamento venoso, esse ligamento aqui. E a barra transversa do H hepático é formada por uma região que eu chamo de tríade portal, né? Tríade portal formado por três estruturas. Eu tenho o ducto biliar, eu tenho a artéria hepática própria e eu tenho a veia porta hepática. Então, uma barra transversa, vesícula biliar e veia cava inferior. A outra barra transversa, ligamento redondo e ligamento venoso. A barra, ou melhor, uma barra longitudinal, vesícula biliar e veia cava inferior. Outra barra longitudinal, ligamento redondo e ligamento venoso. A única barra transversa formada pela tríade portal, né? Formada aqui pelo ducto biliar, pela artéria hepática própria e pela veia porta. Observem também que entre o lobo hepático esquerdo, né, e o lobo hepático direito, eu tenho dois lobos intermediários, né, somente visíveis pela sua face visceral do fígado. Anteriormente eu tenho um lobo quadrado e posteriormente eu tenho um lobo caudado. Então são os dois lobos visíveis do fígado apenas por uma observação da sua face visceral, né? Aqui eu tenho relações do fígado. O fígado tem relação com o diafragma, com a cúpula diafragmática do lado direito. Tem relação com o esôfago. Tem uma relação com o fundo do estômago. Tem uma relação também com a veia cava inferior. A veia cava inferior vai passar, né, adjacente à face posterior do fígado. Vai ter uma relação com a veia porta hepática.
eu tenho uma relação com o rim direito, uma relação também com a glândula suprarrenal direito, uma relação com o duodeno parcialmente aqui e uma relação também com o intestino grosso, principalmente aqui na flexura direita do cólon, né? A região onde o cólon ascendente vai se transformar em cólon transverso, também chamado de flexura hepática do cólon. Então essas são as relações anatômicas topográficas do fígado, né? Drenagem biliar, né? Eu tenho, né, dois ductos hepáticos principais, um ducto hepático direito e um ducto hepático esquerdo. O ducto hepático direito vem aqui do lobo direito do fígado e o ducto hepático esquerdo vem aqui do lobo esquerdo do fígado, principalmente, né? A confluência desses dois ductos forma um outro ducto, um ducto chamado ducto hepático comum. Esse ducto hepático comum vai descer, certo? E no momento que entrar em contato com o ducto da vesícula biliar, que é o ducto cístico, eu tenho a formação de um outro ducto chamado ducto colédoco. Esse ducto colédoco ele vai descer e vai até a segunda porção do duodeno. Então, uma topografia importante em relação à drenagem biliar. Normalmente eu tenho, né, uma retenção de bile aqui na vesícula biliar. Então, a vesícula biliar serve para armazenar a bile. Então, a bile que é produzida no fígado ganha a vesícula biliar, fica aqui armazenada. Durante uma refeição, eu tenho a contração da vesícula biliar e vou expulsar o conteúdo de bile em direção ao ducto colédoco, passando aqui pelo ducto cístico. Então, a vesícula biliar serve para realizar a manutenção da bile no local específico, na região do sistema biliar, né? Então, vai armazenar a bile aqui nessa região. Então, aqui mostrando, né? Ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, formação do ducto hepático comum, que recebendo o ducto cístico, vindo aqui da vesícula biliar, forma aqui o ducto colédoco, que vai descer e vai até a segunda porção do duodeno. Uma outra imagem, né? Ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, né? Vai formar aqui o ducto hepático comum, né? Recebendo aqui o ducto cístico, eu já tenho aqui o ducto colédoco, e esse ducto colédoco vai descer e vai chegar até o duodeno. Observem, né? A barra transversa daquele H hepático formado pela tríade portal, né? Componentes. Tem um ducto biliar, eu tenho artéria hepática e, por último, eu tenho posteriormente a veia porta, né? Mostrando aqui o ducto colédoco descendo, passando por trás, né, do duodeno, na sua parte superior. Depois vai atravessar inferiormente o duodeno, né, parte inferior do duodeno, e vai chegar o momento que vai passar no interior da parede duodenal, drenando, né, a secreção biliar até a segunda porção do duodeno, uma região, né, onde você vai ter uma papila chamada papila duodenal maior, né, onde vou ter a chegada aqui do ducto colédoco. Observem que pode existir uma chegada comum entre o ducto pancreático principal, certo? Onde você vai também ter uma chegada aqui juntamente ao ducto colédoco, né, nessa papila maior do duodeno. E o ducto pancreático acessório pode chegar numa região que nós chamamos de papila menor do duodeno. Então, nesta topografia, nessa imagem, a gente consegue ver aqui o duodeno, parte do intestino delgado, a gente vê aqui a vesícula biliar, né? A gente vê o ducto cístico, né, drenando aqui a vesícula biliar, né, formando aqui o ducto colédoco juntamente com o ducto hepático comum. O ducto hepático comum vem lá do fígado pelo ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo, né? Então, o ducto colédoco é a região após a união do ducto cístico com o ducto hepático comum. Então, o ducto colédoco é essa região aqui, onde vou ter a chegada da bile lá na segunda porção do duodeno. Existem livros que falam porções do ducto colédoco, uma porção supraduodenal, uma porção retroduodenal, uma porção infraduodenal, uma porção intrapancreática, no interior do pâncreas, né? Já que vai receber aqui juntamente o ducto pancreático, e também uma porção intramural, no interior da parede do duodeno. Então aqui está representada aqui a drenagem da vesícula biliar. O que pode acontecer? A vesícula pode formar alguns cálculos, umas pedras no seu interior. E essa pedra pode entupir esse ducto, causando problemas seríssimos, né?
muitas vezes eu tenho que fazer cirurgia para retirar esse cálculo, retirar essa pedra da vesícula biliar, ou então, pior ainda, retirar a pedra que entupiu esse ducto colérico, né? Então, muitas vezes a gente retira a vesícula biliar e ela está rica aqui em cálculos, né? Formações de pedra na vesícula, né? Para fazer o diagnóstico, muitas vezes eu faço uma ultrassonografia da região abdominal com especial interesse para estudo da via biliar, ok? Importante a gente falar um pouquinho da veia porta. A veia porta é uma estrutura vascular, né? Formando ali aquela tríade portal e vai levar o sangue do tubo digestório até o fígado, né? Então o sangue vem do tubo digestório, passa pelo fígado, esse sangue é parcialmente metabolizado, né? O fígado vai eliminar as substâncias impuras, né, da nossa dieta e vai permitir a liberação para a veia cava inferior, nas duas veias hepáticas, veia hepática direita e veia hepática esquerda. Então a veia porta também é um dos componentes daquela tríade portal, certo? Aqui a gente mostra, né, a veia porta formada aqui pela veia esplênica com a veia mesentérica superior, levando o sangue aqui para o interior do fígado, né? No caso de um fígado cirrótico, se eu tenho uma cirrose hepática, eu aumento a resistência, né, na passagem desse sangue nessa região. Consequentemente, eu começo a ter acúmulo de sangue nesse território porta, né? E posteriormente eu posso ter até ascite, né? Posso ter também varizes esofágicas, né? Tentando fazer uma anastomose entre o território porta e o território cava, né? Posso ter, por exemplo, hemorroidas, né? Uma importante relação entre o sistema porta e o sistema cava. Então, no reto eu tenho tributárias do sistema porta e também tributárias do sistema cava inferior. Então, se eu aumento a pressão do sistema porta, o sangue vai tentar ganhar o sistema cava inferior e vai causando aqui as veias túrgidas na região retal, né? Posso ter turgência também nas regiões das varizes esofagianas, tem uma relação entre o sistema cava superior, por intermédio do sistema ázygos, e o sistema porta hepático, né? E também uma relação na parede abdominal anterior, né? Tenho tributárias do sistema cava superior e inferior, vindo aqui da parede abdominal anterior, e também eu posso recanalizar a veia umbilical, né? No caso de uma hipertensão nesse sistema porta. Bom, então falei de fígado, falei sobre diversas estruturas hepáticas, lobo hepático direito, lobo hepático esquerdo, os ligamentos, falei de ligamento falciforme, ligamento redondo, ligamento venoso, ligamento coronário, certo? Componente do H hepático, a borda longitudinal direita, esquerda, a borda transversa, formando ali a tríade portal, relações do fígado com estruturas abdominais, com órgãos abdominais. Falei de vesícula biliar com a via biliar, chegando ali a bile na segunda porção do duodeno. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre pâncreas, final da nossa aula. Pâncreas é um órgão tanto exócrino quanto endócrino. O pâncreas vai produzir a insulina e o glucagon. São estruturas do sistema endócrino, né? E também vai produzir o suco pancreático. E esse suco pancreático ele vai ter que ser liberado, né, no tubo digestório. Onde é que é liberado? Aqui também na segunda porção do duodeno, né? Na localização aqui da papila duodenal maior. Então, o principal ducto do pâncreas, certo? Ducto pancreático principal drena aqui na papila maior do duodeno, juntamente com o ducto colédoco, que vai vir lá da união do ducto cístico com o ducto hepático comum. Vai chegar aqui também na papila maior do duodeno. Eu posso ter um outro ducto, chamado ducto pancreático acessório, que vai drenar numa região que eu chamo de papila menor do duodeno, certo? Então, o pâncreas, um órgão retroperitoneal, ele está em contato principalmente com o duodeno, né? Vai atravessar, né, transversalmente a parede abdominal posterior, vai ter contato com sua cauda lá próximo ao baço, certo? E vai produzir uma secreção exócrina que vai chegar aqui até a segunda porção do duodeno. Quais são as porções do pâncreas? Eu tenho aqui a cabeça do pâncreas e um processo oriundo da cabeça que eu chamo de processo uncinado, que pode envolver o duodeno, certo? Eu tenho o colo do pâncreas, entre a cabeça e o corpo do pâncreas, ok? E eu tenho aqui a cauda do pâncreas. Nessa cauda eu posso ter uma relação topográfica com a região do hipocôndrio esquerdo, em direção ao baço, né? O pâncreas é um órgão exócrino localizado na cavidade abdominal
posteriormente ao peritônio, é um órgão retroperitoneal. Além de ser um órgão exócrino, ele vai produzir também a insulina e o glucagon, pelas células alfa e beta pancreáticas, né? Aqui a gente demonstrando a topografia do ducto pancreático principal, chegando aqui, né, na papila maior do duodeno, né? E no caso aqui também um segmento, né, acessório, um ducto pancreático acessório, certo? Chegando aqui numa papila menor. E alguns livros falam ducto pancreático principal, ducto de Virchow, e ducto pancreático acessório, ducto de Santorini. Os livros de anatomia ainda trazem essa nomenclatura aí, né? Aqui mostrando, né, a formação ductal do pâncreas e o local de drenagem na papila maior e na papila menor do duodeno, né? Lembrar que o pâncreas é um órgão endócrino, além de produzir a secreção exócrina, e diabetes, né, uma falência das células beta-pancreáticas na produção de insulina, pode levar a uma hiperglicemia. Essa hiperglicemia vai causar diversas coisas, né? Um infarto do miocárdio, né? Eu vou causar uma doença arterial periférica, uma insuficiência arterial, eu vou causar uma retinopatia diabética, eu vou causar também catarata, eu vou causar um aumento da pressão intraocular, um glaucoma, eu vou causar uma condição clínica que eu chamo de pé diabético, eu vou causar uma nefropatia diabética, uma manifestação no rim, né? Eu vou causar uma neuropatia periférica, né? Uma manifestação nervosa nos membros inferiores, na sensibilidade desses membros, e também um acidente vascular cerebral. Então aqui são as complicações de uma falência pancreática, no caso aqui da falência do pâncreas endócrino. Ok? Aula bastante extensa, procurei aqui resumir o nosso conteúdo, né? Vamos procurar estudar, dar uma olhada no livro em relação a isso que eu falei, né? Aguarde a nossa próxima aula. Grande abraço, tchau, tchau.